Será que você sabe o que você acha que você sabe? Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Hoje eu vou falar sobre uma pesquisa científica mostrando que muitas pessoas acham que sabem um determinado assunto e isso pode ser um grande problema. Maicon, é problema eu ter conhecimento? Não. O problema é você achar que tem um conhecimento que na verdade você não tem. Então vamos lá, vamos para a prática. Muitas pessoas, por exemplo, assistem um vídeo no YouTube e acreditam que sabem mais do que elas realmente sabem. Cuidado, isso é muito perigoso. Em algum momento da sua vida, você pode ter sofrido o efeito Dunning-Kruger. Deixa eu colocar na tela de novo, ó, esse nomezinho aqui, ó, o efeito Dunning-Kruger. Em algum momento, você pode ter sofrido esse efeito. O que é o efeito Dunning-Kruger? Bom, conta a história que um homem de 44 anos, no ano de 1995, o MacArthur, né, em inglês Mac quer dizer filho, então numa tradução minha aqui, MacArthur é como se fosse Arthur Filho, para ficar mais fácil, tá? Mas o nome do americano era o MacArthur Wheeler, vou colocar uma fotinho dele aqui, esse cara aí, né? O que ele fez? Ele roubou um banco lá na cidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, e o que ele fez? Ele passou limão na cara. Olha só, tá escrito lá em cima, ó, Lemon Juice. Né? Então ele passou suco de limão no rostinho dele. E o que acontece? Deixa eu fechar aqui, show de bola. O que acontece? Ele achava, né, baseado aí em um experimento científico, que passando limão ele ficaria invisível. Baseado em uma técnica química de invisibilidade, passar limão no rosto, ele achava que ele ficaria invisível. Então ele assaltou um banco, ele assaltou outro banco e depois ele foi preso. Mas tem um detalhe, você pode estar achando essa ideia muito idiota, muito cômica. Ele acreditava tanto nisso que ele passou limão no rosto dele, ele tirou uma foto, por coincidência, e por ele acreditar que ele realmente estava invisível, olha que loucura, essa foto ficou branca, né? A foto deve ter falhado. E aí ele achou que realmente ele estava invisível. Bom, a polícia verificou as câmeras, né, do roubo a esses dois bancos por esse indivíduo, pelo MacArthur Wheeler. E a verdade é que a polícia prendeu o MacArthur. Na prisão, ele falou o seguinte: era impossível a polícia ter encontrado ele. Como que a polícia me encontrou se eu estava invisível? Bom, a partir dessa história, cientistas estudiosos da mente humana, eles começaram a questionar o seguinte: é claro que esse é um caso extremo, mas o MacArthur realmente ele acreditava que ele estava invisível. Eu sei que é um caso extremo. Só que os cientistas começaram a pensar no seguinte: por que uma pessoa, quando ela é ignorante em um assunto, por que uma pessoa é incompetente num assunto, ela é extremamente convicta? E às vezes, quanto mais ignorante ela é sobre determinado assunto, mais convicta ela é sobre esse assunto. Então, dois cientistas, e depois tiveram mais de 100 pesquisas científicas nesse sentido, mas esses dois cientistas, né, o David Alan Dunning e o Justin Krieger, eles publicaram uma pesquisa, após vários anos de estudo, eles publicaram a pesquisa em 1999, e outros cientistas também confirmaram que, dá uma olhada nessa frase, a mente humana, ao ter um pequeno contato com o conhecimento, acredita que é extremamente competente naquele determinado assunto. A mente humana, ao ter um pequeno contato com o conhecimento, ao ter um pequeno contato com uma informação, ao ter um pequeno contato com conhecimento, com uma informação, a mente humana acredita que é extremamente competente naquele determinado assunto.
Então, essa pesquisa, né, ela ficou esse efeito de uma pessoa ignorante, incompetente no assunto, achar que ela é extremamente competente naquele assunto, ficou conhecido então como o efeito Dunning-Kruger. E aí nessa hora você deve estar se perguntando aí, Michael, isso aí é muito estranho, isso aí não acontece comigo. Bom, vamos lá. Vou citar três exemplos iniciais aqui do efeito Dunning-Kruger e o terceiro exemplo acontece comigo, tá? Primeiro exemplo, foram feitas várias pesquisas em universidades americanas e foram feitas perguntas para os alunos para identificar se eles achavam que eles eram um dos melhores alunos da sala. Será que você está entre os 30 a 40% melhores? E a maioria dos estudantes achou que era um dos melhores estudantes da sala. Veja bem, não tem como a maioria das pessoas ser um dos melhores. Então, se você perguntou para 100 pessoas, né, 2 ou 3 ou no máximo 10 deveriam falar sim, eu sou um dos melhores. E as outras 90 pessoas deveriam falar não, eu não sou um dos melhores. Porém, ao contrário, a maioria dos estudantes acharam que eles eram os melhores alunos da sala. E beleza. Fizeram com vários estudantes, centenas e centenas de estudantes, então eles pensaram o seguinte, pode ser que tenha algum efeito aí porque eles são estudantes. Vamos fazer essa mesma pesquisa, é uma pesquisa semelhante para identificar se acham também os melhores, mas vamos fazer agora a pesquisa nas próximas universidades com os professores. Né? Então o professor, ele é um cara estudado, né? Pós-graduado, doutorado, cientista, matemático, psicólogo. E quando foi feita a pesquisa com professores, né, foi perguntado se ele acha que ele é um dos melhores professores daquela universidade, esse percentual aumentou. Olha só que loucura. Mais de 90% dos professores relataram que eles acreditam que eles são os melhores professores da faculdade. Não tem como a maioria ser o melhor. Mesma coisa, era para poucos falar sim, eu sou um dos melhores, e outros falarem que não. Beleza. Vou citar um caso meu, tá? De efeito Dunning-Kruger. Aliás, antes de eu citar um caso meu, você dirige? Você acha que você é um bom motorista? Interessante isso, né? Pesquisas mostram que quando você pergunta para as pessoas se elas são um bom motorista, elas acham que elas são um motorista acima da média. Porém, a maioria das pessoas acha isso. Agora, vou falar do efeito Dunning-Kruger em mim, né? Lá na minha quinta série, quando eu tinha 11 aninhos de idade, eu estudava em escola pública, tá? Estudei toda a vida em escola pública, até, enfim, né? Consegui transformar a minha vida e tal, mas eu comecei a aprender inglês. Aquele inglês básico, aquele inglês the books on the table, aquele inglês de bom dia, good morning, né? Boa tarde, good afternoon, não é isso? Como é seu nome? What's your name? My name is Michael Lima, né? Eu comecei a aprender umas palavrinhas em inglês. Eu comecei a falar para todos os meus amiguinhos que eu falava inglês. Ou seja, eu tive contato com a informação, eu tive contato com o conhecimento e eu achava que eu sabia falar inglês. Até hoje, depois de tanto estudar inglês, né, hoje eu sei que realmente eu não sabia falar inglês, eu estava apenas aprendendo algumas palavrinhas. Mas na época eu acreditava que se eu fosse para os Estados Unidos, eu era o tradutor lá dos meus pais, lá da minha família. Agora um exemplo mais próximo aqui. Um exemplo mais próximo. Duas pesquisas que eu fiz. Pesquisas com meus não alunos, não mentorados, pessoas que eu converso, né, que quase se tornaram alunos. Eu faço uma pergunta para essas pessoas, né, e nisso rodou uma pesquisa, e essas pessoas que não são meus alunos, 95% deles dizem que sabem investir ou que estão aprendendo a investir e vão continuar aprendendo a investir com os conteúdos da internet, com os conteúdos do YouTube. 95% de quem não é meu aluno. Agora, essa mesma pesquisa, com alunos e mentorados, 50% dizem que sabem investir e 50% dizem, Michael, eu estou ainda apenas aprendendo. Olha só que diferença. Era para ser o contrário.
né? Então, quem realmente tem um método, tem meu acompanhamento, alguns falam, Maicon, estou apenas aprendendo, e alguns falam, sim, Maicon, agora eu sei investir. E aqueles que não têm o método, a grande maioria falam, sim, eu sei investir e estou aprendendo aí com os conteúdos da internet. Inclusive, às vezes me pedem dicas de quais canais do YouTube eles devem assistir. Olha só que absurdo. Sabe aquele cara que tem o dinheiro na poupança, ele vai lá e fala com o gerente do banco, e o dinheiro dele fica na poupança mesmo? Efeito Dunning-Kruger? Ele acha que ele falou, ele teve uma informação, ele acha que ele falou com o especialista e o dinheiro dele está no melhor lugar. Sabe aquele cara que assiste mais de 200 canais no YouTube, tem uma série de informações, uma série de conhecimentos, de estratégias completamente diferentes? Efeito Dunning-Kruger? Presta atenção porque o problema não é a ignorância total. O problema não é aquela pessoa que não sabe. O problema acontece quando você tem um pequeno contato com um assunto específico. E cuidado, hein? Cuidado. Claro que existem conteúdos aprofundados na internet. Existem vídeos aí de 1 hora falando sobre investimentos. Mas um vídeo de 1 hora, um vídeo de 2 horas, um vídeo de 3 horas não é nada se você comparar com um livro. Quanto tempo você vai demorar para ler um livro? 4 horas, 6 horas, 10 horas, um mês? Um livro não é nada se você comparar com a leitura de, sei lá, 50 livros. Não é verdade? E 50 livros também não significa nada se você comparar com a experiência de centenas de livros com... Aí tô falando de mim, tá? Não tô me achando, mas presta atenção. Comparar então aí 50 livros com a experiência de centenas de livros, mais de 20 anos de atendimento na área financeira e uma série de especializações nesse assunto. De novo, tá, gente? Eu não quero me achar. Inclusive, eu era extremamente ignorante quando o assunto é investimentos. Quando eu comecei lá em 1996, ou seja, 26 anos atrás, eu achava que eu sabia investimentos e hoje eu vejo, mesmo sendo mentor, professor, eu vejo que eu ainda estou aprendendo. Principalmente aprendendo a como ensinar isso para as pessoas num país que a gente não tem zero. A gente não tem educação financeira. Outra coisa, tá? Outro detalhe. Algumas pessoas são extremamente detalhistas. Mas isso não necessariamente torna essas pessoas livres do efeito Dunning-Kruger. Raros são os casos, tá? Mas não impossíveis, de pessoas que realmente são detalhistas, mas elas se aprofundam no conhecimento, elas escolhem um método, elas possuem um pensamento fundamentado quando o assunto é investimento. Existem, mas são raros os casos. De cada, sei lá, 500 pessoas, talvez você tire 10%. As chances são que, infelizmente, você não esteja dentro desse 10%. Você esteja dentro daquelas pessoas que acreditam que sabe, e não daqueles que realmente sabem. Eu acho que nem 10% na verdade, tá? Cuidado com o efeito Dunning-Kruger. Ninguém está livre desse efeito. Grande abraço e te vejo no próximo vídeo aqui no canal.